E esta igreja vai incomodando o império, tendo em vista que na época os irmãos hão de convir que a escravidão era muito forte, e pela disseminação do evangelho por parte desses forasteiros e judeus e gentios escravos foram se convertendo. E esta situação agrava-se quando, por volta dos anos 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio manda baixar um decreto para que todos os judeus saíssem de Roma. Então implica-se dizer, como a carta de Paulo é enviada no ano 57 depois de Cristo, a igreja estava composta de gentios, e gentios que em meio à perseguição e à tirania guardavam a fé, a ponto que no capítulo 1 o apóstolo Paulo faz menção da fé que eles praticavam, era tão contundente que era conhecida no mundo todo. Então, se nós observarmos a carta de Paulo aos Romanos, é a mais longa das escritas de Paulo, aonde de um tratado teológico ele vai falar da salvação, acerca da bondade do dom de Deus por intermédio de Cristo Jesus, por meio da fé. Então Paulo está enaltecendo os gentios e os advertindo acerca deste cântico, para que eles entendessem e não parassem, porque aqui está o maior motivo dos gentios se gloriar. Vejam que a carta de Paulo, sobretudo neste contexto, ele trata a salvação como um contexto jurídico, tendo em vista que esta carta ela tem um teor jurídico tão forte que em algumas faculdades do mundo ela é tratada, ela é lida dentro do contexto do direito. Para os irmãos ter uma pálida ideia, esta carta ela tem um poder tremendo. Até os grandes ícones da história do avivamento e do cristianismo, eles se espelharam e alguns alcançaram a salvação lendo esta carta. Quando nós analisamos o que Paulo quer dizer, é muito forte. Me permita ser rápido, porém objetivo. Se nós analisarmos o cântico que nós acabamos de ler, e ainda com algumas estrofes posteriores, temos motivos de sair daqui radiante e continuar radiantes. Se nós analisarmos a história da salvação, a que Paulo aplica aqui de forma sentencial, de forma jurídica, é interessante. Os irmãos hão de convir que, com base em Ezequiel 28, a primeira classe que era estabelecida para elevar louvor, adoração a Deus, era anjos. E os anjos estão classificados na classe de príncipes, principados. Ou seja, então esses anjos, com a queda, com a desobediência de Lúcifer, são contaminados. Uma terça parte dos anjos se contaminam. Por isso que vem o primeiro julgamento na história bíblica. Deus julga os anjos de forma contundente, sem dar direito a eles de habeas corpus, sem dar direito a eles de protelar a sua sentença, sem dar direitos a eles de recursos. Por isso que quando Judas escreve a carta, ele vai escrever de forma universal, e ele aborda no versículo 6 que os anjos que deixaram
o seu principado e a sua própria habitação, Deus os condenou à escuridão e ao juízo daquele grande dia, o juízo final. Observem que ele está falando de julgamento, o primeiro julgamento de Deus. Veja que não houve possibilidade de recurso. É neste julgamento que, dentro do contexto de uma linha de pensamento, com contexto bíblico, a terra é inundada pelas águas. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, vejam o que Deus faz. Deus vai, diz a Bíblia, que Deus criou aqui o início. Diz da Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ponto. Porém, observamos o contexto. Aí Deus diz que as trevas, diz a Bíblia, pairava, dominava, e a terra estava no abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas a escuridão prevalecia. Então diz Deus: haja luz, e houve luz. Então, a partir daqui, Deus dá ordem: haja separação entre a porção seca e a terra e as águas. Então as águas se afastam e a terra volta a surgir do abismo e das trevas. Então Deus vai decorar a terra com o objetivo de receber louvor, de receber adoração da terra de novo, porque o objetivo do planeta Terra ser escolhido por Deus entre tantos outros é para que tudo que nela, que tenha fôlego de vida, o adorem. Então Deus agora vai estabelecer de novo um relacionamento com o planeta Terra. Então, capítulo 1 do Gênesis, Deus vai decorar a terra para colocar um adorador. Capítulo 2, há uma tempestade de ideias. Façamos o homem, o adorador, a nossa imagem e semelhança. Então observem que ali Deus vai, por meio do seu Espírito, formar o ser humano, porque o capítulo 33 do livro de Jó, versículo 4, está escrito: quando Eliú discursa, o Espírito de Deus me formou. Ou seja, o Espírito nos dá forma, o Espírito nos fez daquilo que veio do abismo, que veio das trevas, a terra. Então diz Eliú: e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então agora está formado um adorador. Capítulo 2, versículo 8 do Gênesis, estabeleceu Deus o que os anjos havia destruído pelo princípio de igualdade. O Éden, o paraíso, o Éden de Lúcifer foi destruído pela impetuosidade das águas. Agora Deus vai estabelecer um jardim e o denomina de Éden, paraíso, e lá coloca este homem para o adorar. Então o homem foi criado perfeito para não ter separação com Deus. Deus cria o homem de uma forma para viver eternamente neste relacionamento. Se você observar, diz alguns escritores que Deus nos fez tão perfeito por meio do seu Espírito, que o Espírito Santo guardou um lugar dentro de nós para habitar, para nos relacionar com Deus, porque sem Ele não há relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo é a profundidade, Ele prescuta o oculto de Deus. Então agora a terra tem um adorador, a terra tem louvor de novo subindo os céus. É a partir daqui que vai ter culto na terra. A Bíblia diz que uma vez por dia Deus descia e o homem o cultuava e o adorava. Dia após dias, este relacionamento é eterno. Então vem o capítulo 3 do Gênesis e a decepção. O mesmo Lúcifer que fez
que uma terça parte dos anjos o ouvisse e todos fossem separados de Deus, então agora vem com uma proposta para os adoradores. Diz o capítulo 3 que a proposta dele ele questiona: foi assim que Deus falou que nenhuma das árvores de todas as árvores vocês podem comer? Aí Eva diz: não, ele disse que de todas as árvores do jardim podemos nos alimentar, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta a gente não pode tocar nem comer, porque no dia que assim fizermos, certamente morreremos. A morte é a separação, no contexto aqui espiritual, separação de homem com Deus. Então Lúcifer diz: não, é porque ele sabe que no dia que vocês comer deste fruto serão iguais a ele. Qual é a proposta? A proposta de Lúcifer é que o ser humano cometa o mesmo erro que ele cometeu, princípio de igualdade, e assim sendo iam separar o homem de Deus. Observem que aqui estão as 7 testemunhas de acusação. A tribulação está aqui, o que? A angústia, o perigo, a nudez, a fome e a espada. Ou seja, o perigo é a testemunha, e nenhum processo judicial me permita dos direitos. Eu sou teólogo e administrador, mas sou curioso. O direito nos diz que as testemunhas de um processo não pertencem às partes, mas sim ao juiz. Então observem que quando Deus estabelece, ele coloca as testemunhas aqui. Primeiro, o perigo, porque a árvore está no meio, e aonde é proibido, o perigo vem. Então, quando Lúcifer propõe o princípio de igualdade, Eva vai ver o segundo, a perseguição. Observem que Lúcifer faz a proposta e vaza. Agora, não é de uma hora para outra, levou tempo. Vem o perigo está lá, a árvore, a perseguição vai começar a entrar, e a mulher é perseguida. Quando ela é perseguida, a perseguição traz a tribulação, e ela vai ser atribulada em cometer o crime que os anjos cometeram. A tribulação traz a angústia, e a angústia traz a fome, e a fome traz a nudez. Estas estavam todas lá, e a nudez traz a espada. Observem que estas 7 testemunhas de Romanos estão no Gênesis. Então é quando eles não resistem e desobedecem, comendo o fruto. Quando eles comem o fruto, então Deus, ele vem para o culto. A Bíblia diz que ouvindo o homem os barulhos dos passos de Deus no jardim, estava escondido, se escondeu. Aí Deus procura o adorador e não o encontra. Então Deus grita, questiona, procura: aonde você está? Ele diz: estou escondido. Aí Deus diz: por quê? Veja que há um questionamento, e se nós analisarmos os atributos de Deus, há um chamado onisciência. Ele sabe tudo antes que aconteça. Se nós analisarmos este questionamento e levarmos para que Deus não sabia, aniquilamos este tributo. Mas na ótica do direito e da justiça, aqui entra o devido processo legal. O devido processo legal tem início em Deus, tem início aqui. Eu não posso ser julgado e nem condenado sem instaurar um processo de defesa ao meu favor. Isto é o devido processo legal. Aí Deus questiona:
por que você está escondido? Porque eu estou nu. Aí Deus diz: ora, porventura comesse do fruto que eu disse para que não comer. Veja que Deus vai dar a chance de o ser humano se defender e ter o direito de justificativa, mas diante das testemunhas eles não podiam se ter por inocente, porque as 7 testemunhas testificavam contra eles. Então Deus percebe que ele não tem como se defender. Aí Deus dá a oportunidade, como ele não tem justificativa e os testemunhos, os argumentos não lhe era cabível, porque o testemunho das 7 testemunhas lhe condenava. Aí ele transfere para a mulher, e a mulher não tem como se defender, e transfere para a serpente, e a serpente já estava condenada. Aí Deus vem e traz a proposta: a espada vai entrar. Mas quando a espada veio para separar o homem de Deus de forma eterna, Deus entra com um recurso em favor do homem, e este recurso é a graça. A graça entra, eles não merecem, mas Deus vai dar o recurso. Pelo argumento, pelos testemunhos das 7 testemunhas, era para nós sermos condenados logo ali. Não tinha apelação e não tinham direito. Aí Deus vem na primeira audiência, protela o julgamento. Agora vem a acusação. Por isso que Paulo diz que Deus vai dar este recurso, mas os testemunhos, as oitivas, o processo investigativo condenava o homem. Então, sendo condenado, aí agora o testemunho das 7 testemunhas vai separar o ser humano de Deus. E diz Paulo que pelo homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, ou seja, e o resultado foi a destituição do homem da glória de Deus. Então vem o capítulo 6 do Gênesis, e o homem não se justificava. Aí Paulo diz que o pecado abundou, o pecado aumentou. Quando o crime aumentou na ótica jurídica, aí vem a segunda petição de uma nova audiência. Capítulo 6 do Gênesis: o pecado, a morte, o inferno pede uma nova audiência. E quando as testemunhas vêm, também condena o comportamento da geração de Adão. Aí Deus define a sentença: vou dar cabo, vou dar fim ao homem que eu criei, porque o coração dele e as intenções é má, ou são más diante de mim. Ele agora é carnal, o meu espírito não contenderá para sempre com ele. Aí Deus vai assinar a sentença: destruição cabal, destruição total da raça humana. Quando Deus vai sancionar aí o pecado, a acusação, o inferno, e as testemunhas diz: agora acabou. Aí Deus assina a destruição, mas com uma ressalva: protela o julgamento por um recurso, porque diz a Bíblia que a graça entra de novo, e Noé achou graça aos olhos de Deus, e pela graça 8 almas são preservadas. Sabe o que é o lindo? É que a sentença vai ser aplicada pela justiça. No crime de Lúcifer e os principados pelos anjos, as águas vieram, cobriram a terra. As trevas predominam, ou seja, e o abismo é proposto. Mas agora, pelo mesmo crime, mas agora com recurso, a graça. Veja que no capítulo 7, as águas dominam de novo, predominam sobre a terra, sobre os mais altos montes, mas não tem mais trevas, não tem mais abismo, porque por meio da graça tinha 8 adoradores entre o céu e as águas, e tinha 8 adorador preservado.
Isso implica dizer que pode a situação mudar, pode a humanidade degradar-se, pode o inferno achar que venceu, mas Deus sempre vai prevalecer, sempre vai ter remanescente, sempre vai sobrar adorador. Olha para quem está ao teu lado e diga: eu sou um deles. Capítulo 8, as águas baixam. Capítulo 9, Deus faz uma nova aliança com o ser humano. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11, decepção. O pecado vem e a morte vem. Aí Paulo, Romanos 5, 14, que a morte reina desde Adão. Então vem a geração de Noé e peca. Aí Deus levanta um projeto espiritual chamado Israel, no capítulo 12, para resgatar todas as famílias da terra. Israel vai ter leis, Israel vai ser o único projeto que vai prevalecer em adoração. Aí Deus lhe dá leis, Deus lhe dá princípios, Deus lhe dá direito de adoração. Aí vem e faz uma aliança com Israel, a aliança na ótica humana inquebrável, sangue de novilho e aliança perpétua. Aí vem Deus e diz: Moisés, eu agora, por meio da aliança, este projeto tem lei, menina dos meus olhos, povo especial, a quem eu amo, o meu povo, e eu sou seu Deus. Eu vou ser adorado de novo na terra, que desde a queda de Adão não tinha mais culto para a glória de Deus descer. Aí vem Deus e diz: eu vou preparar um lugar para descer no meio dos cultos e dos sacrifícios. Capítulo 25 do Êxodo, começa Deus preparar. 15 capítulos se passam e vem agora o capítulo 40. No capítulo 40, geograficamente, o pecado destruiu o Éden de Adão e destruiu o Éden de Lúcifer. Agora vem o tabernáculo, lugar de adoração. Aí capítulo 40, versículo 33, diz a Bíblia: aí Moisés acabou a obra do tabernáculo e fez o culto com todo Israel. Quando o culto inicia, primeira coisa, a glória de Deus desce na terra. Quando a glória de Deus desce na terra e enche o tabernáculo, Moisés não podia entrar, porque a glória de Deus está entre os seres humanos. De novo, tem lugar de adoração de novo. Vem o templo, em síntese, e Deus diz: eu vou morar aqui perpetuamente. Me agradei, vou morar na terra, em Jerusalém. Aí o pecado vem, Jeremias 52, 13, e queimaram o único lugar de adoração. O templo é queimado e é destruído. Aí Paulo diz, Romanos 5,14, que a morte reina, a morte manda, desde Adão até Moisés, desde a inocência até a lei. Aí vem a punição. Agora não vai ter culto. É levado Israel, o único projeto vivo de adoração, é levado como escravo, exposto à vergonha, e não tem mais culto. 70 anos sem ouvir os instrumentos, 70 anos sem subir glória, 70 anos a vergonha predomina, porque a culpa era pecaminosa. As 7 testemunhas afastaram Israel de Deus, pelos seus testemunhos elas condenaram Israel. Mas aí vem Deus 70 anos depois e traz eles de volta e motiva dizendo: recomece. Mas como recomeçar sem ter templo? Só vergonha, só monturo, só cinza. Aí Deus mostra que não depende de alvenaria. Faça o culto. Aí eles fazem o culto. Quando eles fazem o culto e adora, diz a Bíblia, olha que coisa linda, tem lugares hoje que nós do passado lamentamos os cultos, que não parece culto pentecostal. Quantas vezes nós que vivemos milagres,
em fase da nova geração, choramos, lembrando dos cultos do passado. Mesmo assim diz a Bíblia, que os crentes que voltaram, que viram a glória do primeiro tempo, e como os cultos eram cheios de glória, quando viram as cinzas e o monturo, choravam, lembrando da glória que passou. Mas também veio um grupo de jovens, que não viram a primeira glória, nasceram na Babilônia, mas agora, enquanto os velhos choravam, o impacto da glória era tão grande, que a nova geração cantava. E diz o escritor, que o cântico de glória aumentava, e era mais alto do que o lamento dos velhos. Aí pelo cântico de louvor, a glória desce no meio das cinzas, e Deus renova Israel. Usa o profeta Ageu e diz: eu fiz uma aliança com vocês, e por meio desta aliança o meu Espírito está entre vós. Recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Israel recomeça, pastor, mas o pecado não deixou-los prosperar. O último livro do Velho Testamento começa com um juízo sem misericórdia. Capítulo 4 de Malaquias, Deus diz que vai trazer um juízo tamanho, que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Mas Deus termina o livro de Malaquias dizendo que não vai desistir, porque vai trazendo salvação, um lavandeiro debaixo das suas asas. Vem o silêncio. Me permita, professor, conjecturar, pois não está escrito, é um pensamento meu como teólogo. Então agora o inferno vem, a acusação, o pecado e a morte, e pede a última audiência. E nesta última petição é oficial, porque vai ter escrita. Aí João diz no capítulo 5 de Apocalipse, que as 7 testemunhas vêm testemunhar contra Israel e contra a raça humana. E cada testemunho delas era escrito, e a culpabilidade era tão comprobatória diante do meritíssimo Supremo, que uma parte do livro não compôs a nossa culpa. Viraram pelo verso, e conforme as testemunhas, a sentença era proposta. Termina uma escrita selada com 7 selos e escrita por dentro e por fora. Aí agora vai para a mão do Supremo Juiz, e entrega, e diante das acusações e dos testemunhos das 7 testemunhas, condenam à morte eterna. O juízo final era para acontecer ali. Aí Deus vai usar o princípio devido, processo do devido direito, do processo legal. Aí o que é que ele diz? Já que eu não posso condená-los eternamente, sem direito à defesa, ele dá ordem aos anjos: procure um bom advogado, procure um bom promotor para defendê-los diante das acusações. Aí o anjo diz que vai procurar no céu e ninguém se predispõe. Ele desce para a terra e ninguém se predispõe. Ele vai para baixo da terra e nenhum advogado quis aceitar o processo. Não tem inocente, não pode absolvê-los. Aí diz: meritíssimo, ninguém foi achado digno. Me ajuda aí, por favor. Nenhum advogado quis aceitar o processo. É causa perdida. Aí Deus, como juiz supremo, as 7 testemunhas, está prestes a afastar de vez por todas pelos seus depoimentos. Israel é condenado. Condenado Israel, todos nós,
Por isso que Paulo diz que nós já estávamos mortos. Só cabe o juiz agora, a última audiência, acusação, inferno, morte, pecado, vibra. Quando o juiz vai assinar, aí Paulo nos dá o direito de conjecturar. Em Filipenses capítulo 2, no meio do julgamento, entra um ser dizendo: meritíssimo, eu aceito o processo, eu vou advogar em causa deles. Aí o meritíssimo diz: aceito. Mas aí a acusação questiona e alega impedimento. A acusação diz: meritíssimo, ele é impedido de aceitar o processo. Com qual alegação? As prerrogativas que ele tem o impede de aceitar o processo. Quais as prerrogativas? A acusação vai ter que engolir e dizer: ele é o alfa, ele é o ômega, ele é príncipe da paz. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Ele é Deus, ele é cheio de glória, ele é Deus. Aí o meritíssimo diz: aceito. Olha para Jesus e diz: você não pode, as suas prerrogativas lhe impedem. Que amor é esse, gente? Aí no julgamento ele diz: meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas, eu vou me despir da minha glória, eu vou abrir mão de ser Deus, de ter o título, não vou usurpar desse direito, mas eu vou me tornar um deles. Vou passar por toda a provação que eles passam, mas aceito o processo, eu aceito. Aí Paulo diz que o juiz aceitou, e nem ao seu próprio filho poupou por amor a nós. Diga para quem está ao seu lado: se Deus é por nós, ele rebei. Aí Paulo diz aos Gálatas, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho único, nascido de mulher, debaixo da lei, sob a lei, para resgatar os que já estavam condenados pela lei. Ele vem na forma de homem, despido do seu reinado, se humilhou. 90% da sua vida, 30 anos, se preparando para a durabilidade, para a dureza do processo. 10% da sua vida, ele debruça sobre o processo. Quando ele debruça sobre o processo, as 7 testemunhas chegam, como os olhos do juiz. A primeira é a fome. A fome vem e diz: eu afastei todos de Deus, vou afastá-lo também. 40 dias, 40 noites, sem comer. Aí a acusação chega e diz: tu não estás com fome? Transforma estas pedras em pães. Ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais baixinho, por favor, o teclado. A fome sai, a perseguição vem pelos seus próprios irmãos, mas ele não cede.
A perseguição vai, vem o perigo, mas ele vence o perigo. O perigo sai. Vem a angústia. E a angústia pegou em cheio. Pegou de dentro para fora. Primeira vez que a dor foi tão grande que ele chama 3 discípulos e pede ajuda na oração. E as 3 horas de oração com período intercalado, o assunto foi o mesmo. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Qual era o cálice? Porque a separação dentro do processo exigia que esse advogado, por isso que não foi achado outro além dele, para nos sustentar, teria que ser afastado de Deus. Aí ele já via que esse processo ia afastá-lo de Deus. Aí ele diz: não deixa isso acontecer, Pai, se possível eu vou. No último período, sem resposta, ele diz: não faço o que eu quero, mas a tua vontade prevaleça. O suor tornou-se em sangue. Aí a angústia sai, vem a tribulação. A tribulação é o chicote, é descascar o grão. A tribulação vem com a nudez. No original, eu fiz algum curso em Jerusalém, e os professores nativos dizem que a nudez foi total. Não tem aquela fralda, aquela vestimenta para cobrir as partes íntimas. Ele foi nu totalmente. Por isso que Paulo diz que ele suportou o opróbrio, o ápice da vergonha de um judeu. Ele ficou nu. Então o chicote bateu, deixaram ele nu, mas não afastaram ele de Deus. Então agora vem a tribulação, a nudez. Ele podia desistir antes da espada. Sei que aqui tem advogado. Perdão, devido à vênia, se eu estiver errado. Mas no direito, se eu sou advogado e o pastor Gutenberg, eu tenho um processo dele, e digo: pastor, eu não tenho como absolver o senhor. As provas contra o senhor são contundentes, comprobatória. Eu não tenho nem como atenuar a pena ou diminuir a pena. Então tome o seu processo. E só tem um jeito: não vou querer o seu honorário. Lhe entrego o processo e o senhor se vire. Então aqui ele tinha este direito de abrir mão. Mas Isaías diz que em vez dele recusar, ele toma sobre si o processo. E agora o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Para a gente ser absolvido, agora está sobre ele. Meio-dia, a separação vem. Meio-dia, o nosso processo pecaminoso é sobre ele todo o nosso pecado. Aí por conta do pecado, a morte vai separar e vai denegrir, vai vencê-lo. Eu já falei isso aqui rapidamente, me permita recapitular. Na ciência tem uma matéria chamada autólise. Ela vai mostrar o poder da morte sobre nós. Por exemplo, se eu morro aqui agora, pastor Gregório, a morte vai me detonar. E ela vem em etapa. Primeiro, decomposição. Morri, nem todas as células morreram. Então, eu morro, a decomposição vem. Encontrou mentira na minha boca, encontrou engano, encontrou pecado, ela entra, porque a força da morte é o pecado. Aí ela entra para matar as últimas células. Ela vai deteriorar, empaledecer, tornar frio o sangue para as células morrer. Aí ela tem até 12 horas para terminar o processo. Com 12 horas ela termina e entra a putrefação. A putrefação entra no organismo e vai decompor. Ela tem até 24 horas. Com 24 horas, por mais importante que o homem seja, vai apodrecer, vai feder. Esta é a força da morte. Quando com 25 horas vai ter que enterrar.
orar, porque vai entrar a colonização. Os insetos, o germe vai tomar o corpo e vai apodrecer. Agora os nossos pecados, o nosso processo está em Jesus. 3 horas da tarde, a morte vem e vê o nosso pecado nele e diz: agora eu pego e mata ele. Matou ele 3 horas. 5 horas da tarde, ele desce para o sepulcro. 3 horas se passaram. Aí a morte diz: vou olhar, vou tirar onda, porque o processo está suspenso até o julgamento está suspenso até o fim do processo. Aí a morte entra no sepulcro e observa que já se passaram 3 horas e o sangue não está frio. O corpo dele não está empalidecendo. Aí a morte diz: mas a decomposição tem 12 horas. Vou esperar 12 horas. Final do primeiro dia, no calendário judaico, ela volta. Quando ela olha, sangue aquecido, rosado. Aí ela chama a decomposição e diz: decomposição, desde o capítulo 3 do Gênesis nunca aconteceu isso. Eu apodreci todos. O que é que houve? A decomposição nem entra no túmulo, nem direito tem. Ela grita de longe. 1 Pedro capítulo 2 versículo 22, ela diz: quando ele morreu eu rastreei, mas não encontrei na boca dele engano e nem mentira, e nem no corpo dele achei pecado. Ele é puro, ele é santo. O que é que houve? Os nossos pecados ficaram na cruz. O nosso processo ficou na cruz. Ele já é sepultado como advogado, vencedor, sem pecado. Se ela não entra, a decomposição não entra, a putrefação não entra. Segundo dia, 24 horas, ela vem. Não tem mosquito, não tem mosca voando sobre o corpo. Ela não aguenta. Terceiro dia, ela grita: pecado. Eu apodreci Lázaro. Eu apodreci Nabucodonosor. Eu apodreci Faraó. Mas o que é que está acontecendo com ele? Hebreus 4,15. O pecado diz: esse é diferente. Eu tentei ele em tudo. Em tudo eu tentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo. Quando o pecado levanta a bandeira branca e a morte, é cultural, era legal. Quando um rei vencia o seu oponente, ele descia na casa do oponente na cidade para o envergonhar. Tomava a sua coroa, levantava, tomava todos os seus despojos, e o mensageiro já voltava para a sua cidade dizendo: alargue os portões, levanta os portões, porque nenhum portão, por mais largo que fosse, mais alto, comportava a glória de um rei vencedor. O mensageiro já vinha gritando: largue o portão, que o nosso rei venceu, o nosso rei venceu. Quando a morte e o pecado se rendem, ele desce a mais baixa profundeza, o quartel-general da morte do inferno, toma o poder da morte, toma o poder do inferno, pega todos os despojos e leva para cima e diz: agora quem estiver em mim, o caminho é para cima, não é mais para baixo. Manhã do terceiro dia, as mulheres vão ao sepulcro, vai com a vasilha de bálsamo para embalsamar o corpo, para não feder tão rápido e demorar mais. Quando chega os lençóis só, ela se desespera. Os anjos vêm e dizem: mulheres, por que vocês choram? Porque roubaram o corpo do nosso mestre, não sabemos onde puseram. Não roubaram coisa nenhuma. Lembra que ele pregou que ia sofrer, ia morrer, mas no terceiro dia voltaria. Levante a cabeça,
Ou seja, Ele está vivo, Ele já ressuscitou. Ei, sacode quem está ao teu lado aí, sacode ele. Diga, levante a cabeça. Independente das circunstâncias, você tem esperança, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele permanece vivo. Quem crê, Ele está vivo. 10 dias, o juiz se prepara para retomar o julgamento. O julgamento vai ser retomado, meu mestre. Me permita a conjectura. 7 testemunhas chegam. Nossa história, nós como réus chegamos, mas a acusação não vem. O lugar da acusação está vazio, porque eles não têm mais a alegação. Eles não têm mais o que dizer. Aí o meritíssimo vai ouvir as 7 testemunhas que afastaram dele, todos até ali. Aí ele pergunta: tribulação? Aí ela diz: inocente, meritíssimo. Perseguição? Inocente. Angústia? Inocente. Perigo? Inocente, meritíssimo. Nudez? Inocente. Fome? Inocente. Espada? Me venceu. É inocente. Aí o anjo, quando viu as 7 testemunhas, com 5 já era a maioria, mas as 7 unanimidade, inocente. Aí o anjo não aguentou, porque João estava chorando, porque até ali ninguém foi achado digno de nos absolver. Aí quando o anjo viu, eu quero acreditar que ele perde a ética do julgamento, quebra o protocolo e sai gritando: João, para de chorar, João, precisa chorar mais não, precisa chorar mais não. Aí o céu grita: levantai os portais da eternidade, alargai os portões da eternidade, que vai entrar o rei da glória vai entrar. Aí João diz que quando olha, aí o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, ele foi morto, mas está vivo, e com seu sangue ele trouxe a gente de volta para Deus. Adorai, adorai, adorai. Aí olha para quem está ao teu lado e diga: por causa de você. Mas fala, prega comigo: por causa de você, por causa de mim, por causa de nós, tiveram que escrever um hino às pressas, novo, um cântico novo. Aí esse cântico, o céu vai cantar. Aí Deus diz: não, a partir de hoje, não é só aqui que vai ter cântico. Esse cântico vai ter cantado aqui, na terra, no ar, no mar, onde tiver fôlego de vida, vai me adorar com esse cântico. Aí João diz que ouviu o barulho do cântico soar no céu, na terra, no ar e no mar. E todos que tinham fôlego diziam: digno é o que está assentado sobre o trono, digno é o cordeiro que foi morto, mas reviveu. Ele é digno de honra, de glória, de domínio, de majestade, de louvor. E os anjos diziam: amém, amém, amém. Quem diz amém? Quem diz amém? Ele é digno. Aí Paulo diz que por conta disso, Deus lhe dá um nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todo joelho vão se dobrar, e toda língua vai confessar. Tem muita gente metida a besta, mas naquele dia vai dobrar o joelho e vai dizer: Ele é o Senhor.
Aí Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tem juízo, quem pensa bem, quem é doido em tentar acusação contra quem Deus escolheu? Pois foi Deus que disse que ele é inocente. Então olha para quem está ao teu lado, prega comigo e diz: a partir de hoje eu vou pensar 10.000 vezes antes de falar mal de você, antes de fazer juízo sobre você. Diga: se eu fiz, me perdoa, que eu não sabia que você era tão importante assim. Bate no peito e diga: eu sou. Aí Paulo vai cantar o hino. Na sequência ele diz: quem? Veja que são 7 questionamentos. Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada. Eu estou certo que em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Eu estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem a altura, nem a profundeza, nem o inferno ou nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique de pé por bondade. Presidente, me permita, sou assembleano com muito orgulho. Se você está perto de uma pessoa íntima ou do mesmo sexo, vira aí para ela, como eu estou com meu companheiro aqui. Vira assim para ele, prega comigo, se você pode. Olha nos olhos dele, nos olhos dela, e diga para ele: ô absolvido, ô inocente, não quero nem saber como você vai terminar essa escola. Diga: me faz um favor, a partir dessa escola, dá um recado a quem não acreditava mais em mim, a quem pensou que eu estava frio, a quem pensou que eu era culpado. Diga a ele que ele vai ter que me engolir. Eu sou inocente, eu fui absolvido. Abraça ele. Deixa eu ver o barulho dos absolvidos. Você é inocente, mesmo que o inferno condene, o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar de todo o pecado. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Batiza aqui agora, Jesus. Começa pela arquibancada, desce na nave, recebe aí, recebe aí. Te amo, Deus. Aí Paulo diz, diga comigo, Romanos 5, 19 e 20. Paulo diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde o pecado reinava, a graça reinou mais. O pecado não é igual à força da graça. Os teus erros não superam a força da graça. A graça de Deus é maior que os teus erros. Cadê a primeira pessoa? Cadê o primeiro filho afastado que quer voltar? O inferno te condenou, ele não tem esse direito, pois foi Deus que disse que você já é inocente. Cadê a primeira alma para voltar para Jesus? Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Se tu está perto dela, traz ela aí, ajuda ela aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.
Tem alguém para Jesus? Está vindo aqui a primeira vida. Que Deus te abençoe, filha. Cadê a segunda vida? Não é hora de sair. Segura aí, irmãos. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda alma? Está aí perto de você. Traga ela. Cadê a segunda alma? Preguei para você naquele dia não ter desculpas. O juiz protelou o julgamento e agora tem um recurso oficial chamado graça. Mas Apocalipse 20 vai vir e o juízo final vai cumprir a jurisprudência, que todos que não forem achados em Cristo Jesus vão ser jogados no lago de fogo preparado para a morte, para o diabo e para os seus anjos. Ainda dá tempo. Cadê a segunda vida? Aonde você está? Afastado? Ou não? Cadê você? Cadê você? Soberano e eterno Pai, debaixo da submissão das autoridades eclesiásticas, estou elevando a voz em gratidão, apresentando esta vida que se rende aos teus pés e agradecendo, apresentando os teus filhos. Leva-os em paz para casa, guardando de todo mal, dos salteadores, dos incidentes e dos sanguinários. Que a vida deles seja para a glória do teu nome. E a igreja diz: Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai se assentando, mas dando glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está nesta casa, está no santuário. E esta igreja vai incomodando o império, tendo em vista que na época os irmãos hão de convir que a escravidão era muito forte, e pela disseminação do evangelho por parte desses forasteiros e judeus e gentios escravos foram se convertendo. E esta situação agrava-se quando, por volta dos anos 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio baixa um decreto para que todos os judeus saíssem de Roma. Então implica-se dizer, como a carta de Paulo é enviada no ano 57 depois de Cristo, a igreja estava composta de gentios, e gentios que em meio à perseguição e à tirania guardavam a fé, a ponto que no capítulo 1 o apóstolo Paulo faz menção da fé que eles praticavam, era tão contundente que era conhecida no mundo todo. Então, se nós observarmos a carta de Paulo aos Romanos, é a mais longa das escritas de Paulo, aonde de um tratado teológico ele vai falar da salvação, acerca da bondade do dom de Deus por intermédio de Cristo Jesus, por meio da fé. Então Paulo está enaltecendo os gentios e os advertindo acerca deste cântico, para que eles entendessem e não parassem, porque aqui está o maior motivo dos gentios se gloriar. Vejam que a carta de Paulo, sobretudo neste contexto, ele trata a salvação como um contexto jurídico, tendo em vista que esta carta ela tem um teor jurídico tão forte que em algumas faculdades do mundo ela é tratada, ela é lida dentro do contexto do direito. Para os irmãos ter uma pálida ideia, esta carta ela tem um poder
tremendo. Até os grandes ícones da história do avivamento e do cristianismo, eles se espelharam e alguns alcançaram a salvação lendo esta carta. Quando nós analisamos o que Paulo quer dizer, é muito forte. Me permita ser rápido, porém objetivo. Se nós analisarmos o cântico que nós acabamos de ler e ainda com algumas estrofes posteriores, temos motivos de sair daqui radiante e continuar radiantes. Se nós analisarmos a história da salvação, a que Paulo aplica aqui de forma sentencial, de forma jurídica, é interessante. Os irmãos hão de convir que, com base em Ezequiel 28, a primeira classe que era estabelecida para elevar louvor, adoração a Deus, era anjos. E os anjos estão classificados na classe de príncipes, principados. Ou seja, então esses anjos, com a queda, com a desobediência de Lúcifer, são contaminados. Uma terça parte dos anjos se contamina. Por isso que vem o primeiro julgamento na história bíblica. Deus julga os anjos de forma contundente, sem dar direito a eles de habeas corpus, sem dar direito a eles de protelar a sua sentença, sem dar direitos a eles de recursos. Por isso que quando Judas escreve a carta, ele vai escrever de forma universal, e ele aborda no versículo 6 que os anjos que deixaram o seu principado e a sua própria habitação, Deus os condenou à escuridão e ao juízo daquele grande dia, o juízo final. Observem que ele está falando de julgamento, o primeiro julgamento de Deus. Veja que não houve possibilidade de recurso. É neste julgamento que, dentro do contexto de uma linha de pensamento com contexto bíblico, a terra é inundada pelas águas. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, vejam o que Deus faz. Deus vai, diz a Bíblia, que Deus criou aqui o início. Diz da Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ponto. Porém, observamos o contexto. Aí Deus diz que as trevas, diz a Bíblia, pairava, dominava, e a terra estava no abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas a escuridão prevalecia. Então diz Deus: haja luz, e houve luz. Então, a partir daqui, Deus dá ordem: haja separação entre a porção seca e a terra e as águas. Então as águas se afastam e a terra volta a surgir do abismo e das trevas. Então Deus vai decorar a terra com o objetivo de receber louvor, de receber adoração da terra de novo, porque o objetivo do planeta Terra ser escolhido por Deus entre tantos outros é para que tudo que nela que tenha fôlego de vida o adorem. Então Deus agora vai estabelecer de novo um relacionamento com o planeta Terra. Então, capítulo 1 do Gênesis, Deus vai decorar a terra para colocar um adorador. Capítulo 2, há uma tempestade de ideias. Façamos o homem, o adorador, a nossa imagem e semelhança. Então observem que ali Deus vai, por meio do seu Espírito, formar o ser humano, porque o capítulo 33 do livro de Jó, versículo 4, está escrito: quando Eliú discursa, o Espírito de Deus
me formou. Ou seja, o Espírito nos dá forma, o Espírito nos fez daquilo que veio do abismo, que veio das trevas, a terra. Então diz Eliú, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então agora está formado um adorador. Capítulo 2, versículo 8 do Gênesis, estabeleceu Deus o que os anjos havia destruído pelo princípio de igualdade. O Éden, o paraíso, o Éden de Lúcifer foi destruído pela impetuosidade das águas. Agora Deus vai estabelecer um jardim e o denomina de Éden, paraíso, e lá coloca este homem para o adorar. Então o homem foi criado perfeito para não ter separação com Deus. Deus cria o homem de uma forma para viver eternamente neste relacionamento. Se você observar, diz alguns escritores que Deus nos fez tão perfeito por meio do seu Espírito, que o Espírito Santo guardou um lugar dentro de nós para habitar, para nos relacionar com Deus, porque sem Ele não há relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo é a profundidade, Ele prescuta o oculto de Deus. Então agora a terra tem um adorador, a terra tem louvor de novo subindo os céus. É a partir daqui que vai ter culto na terra. A Bíblia diz que uma vez por dia Deus descia e o homem o cultuava e o adorava. Dia após dias, este relacionamento é eterno. Então vem o capítulo 3 do Gênesis e a decepção. O mesmo Lúcifer que fez que uma terça parte dos anjos o ouvisse e todos fossem separados de Deus, então agora vem com uma proposta para os adoradores. Diz o capítulo 3 que a proposta dele ele questiona, foi assim que Deus falou que nenhuma das árvores de todas as árvores vocês podem comer? Aí Eva diz, não, ele disse que de todas as árvores do jardim podemos nos alimentar, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta a gente não pode tocar nem comer, porque no dia que assim fizermos, certamente morreremos. A morte é a separação, no contexto aqui espiritual, separação de homem com Deus. Então Lúcifer diz, não, é porque ele sabe que no dia que vocês comer deste fruto, serão iguais a ele. Qual é a proposta? A proposta de Lúcifer é que o ser humano cometa o mesmo erro que ele cometeu, princípio de igualdade, e assim sendo, iam separar o homem de Deus. Observem que aqui estão as 7 testemunhas de acusação. A tribulação está aqui, o que? A angústia, o perigo, a nudez, a fome e a espada. Ou seja, o perigo é a testemunha, e nenhum processo judicial me permita dos direitos. Eu sou teólogo e administrador, mas sou curioso. O direito nos diz que as testemunhas de um processo não pertencem às partes, mas sim ao juiz. Então observem que quando Deus estabelece, Ele coloca as testemunhas aqui. Primeiro, o perigo, porque a árvore está no meio, e aonde é proibido, o perigo vem. Então, quando Lúcifer propõe o princípio de igualdade, Eva vai ver o segundo, a perseguição. Observem que Lúcifer faz a proposta e vaza. Agora, não é de uma hora para outra, levou tempo. Vem o perigo está lá, a árvore, a perseguição vai começar a entrar, e a mulher é perseguida. Quando ela é perseguida,
perseguida, a perseguição traz a tribulação, e ela vai ser atribulada em cometer o crime que os anjos cometeram. A tribulação traz a angústia, e a angústia traz a fome, e a fome traz a nudez. Estas estavam todas lá, e a nudez traz a espada. Observem que estas 7 testemunhas de Romanos estão no Gênesis. Então é quando eles não resistem e desobedecem, comendo o fruto. Quando eles comem o fruto, então Deus, ele vem para o culto. A Bíblia diz que ouvindo o homem os barulhos dos passos de Deus no jardim, estava escondido, se escondeu. Aí Deus procura o adorador e não o encontra. Então Deus grita, questiona, procura: aonde você está? Ele diz: estou escondido. Aí Deus diz: por quê? Veja que há um questionamento, e se nós analisarmos os atributos de Deus, há um chamado onisciência. Ele sabe tudo antes que aconteça. Se nós analisarmos este questionamento e levarmos para que Deus não sabia, aniquilamos este tributo. Mas na ótica do direito e da justiça, aqui entra o devido processo legal. O devido processo legal tem início em Deus, tem início aqui. Eu não posso ser julgado e nem condenado sem instaurar um processo de defesa ao meu favor. Isto é o devido processo legal. Aí Deus questiona: por que você está escondido? Por que eu estou nu? Aí Deus diz: ora, porventura comesse do fruto que eu disse para que não comer? Veja que Deus vai dar a chance de o ser humano se defender e ter o direito de justificativa. Mas diante das testemunhas, eles não podiam se ter por inocente, porque as 7 testemunhas testificavam contra eles. Então Deus percebe que ele não tem como se defender. Aí Deus dá a oportunidade, como ele não tem justificativa e os testemunhos, os argumentos não lhe era cabível, porque o testemunho das 7 testemunhas lhe condenava. Aí ele transfere para a mulher, e a mulher não tem como se defender, e transfere para a serpente, e a serpente já estava condenada. Aí Deus vem e traz a proposta: a espada vai entrar. Mas quando a espada veio para separar o homem de Deus de forma eterna, Deus entra com um recurso em favor do homem, e este recurso é a graça. A graça entra, eles não merecem, mas Deus vai dar o recurso. Pelo argumento, pelos testemunhos das 7 testemunhas, era para nós sermos condenados logo ali. Não tinha apelação e não tinham direito. Aí Deus vem na primeira audiência, protela o julgamento. Agora vem a acusação. Por isso que Paulo diz que Deus vai dar este recurso, mas os testemunhos, as oitivas, o processo investigativo condenava o homem. Então, sendo condenado, aí agora o testemunho das 7 testemunhas vai separar o ser humano de Deus. E diz Paulo que pelo homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, ou seja, e o resultado foi a destituição do homem da glória de Deus. Então vem o capítulo 6 do Gênesis, e o homem não se justificava. Aí Paulo diz que o pecado abundou, o pecado aumentou. Quando o crime
crime aumentou na ótica jurídica. Aí vem a segunda petição de uma nova audiência. Capítulo 6 do Gênesis. O pecado, a morte, o inferno pede uma nova audiência. E quando as testemunhas vêm, também condena o comportamento da geração de Adão. Aí Deus define a sentença: vou dar cabo, vou dar fim ao homem que eu criei, porque o coração dele e as intenções é má, ou são más diante de mim. Ele agora é carnal, o meu espírito não contenderá para sempre com ele. Aí Deus vai assinar a sentença: destruição cabal, destruição total da raça humana. Quando Deus vai sancionar aí o pecado, a acusação, o inferno e as testemunhas, diz: agora acabou. Aí Deus assina a destruição, mas com uma ressalva: protela o julgamento por um recurso, porque diz a Bíblia que a graça entra de novo, e Noé achou graça aos olhos de Deus, e pela graça 8 almas são preservadas. Sabe o que é o lindo? É que a sentença vai ser aplicada pela justiça. No crime de Lúcifer e os principados pelos anjos, as águas vieram, cobriram a terra. As trevas predominam, ou seja, e o abismo é proposto. Mas agora, pelo mesmo crime, mas agora com recurso, a graça. Veja que no capítulo 7, as águas dominam de novo, predominam sobre a terra, sobre os mais altos montes, mas não tem mais trevas, não tem mais abismo, porque por meio da graça tinha 8 adoradores entre o céu e as águas, e tinha 8 adorador preservado. Isso implica dizer que pode a situação mudar, pode a humanidade degradar-se, pode o inferno achar que venceu, mas Deus sempre vai prevalecer, sempre vai ter remanescente, sempre vai sobrar adorador. Olha para quem está ao teu lado e diga: eu sou um deles. Capítulo 8, as águas baixam. Capítulo 9, Deus faz uma nova aliança com o ser humano. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11, decepção. O pecado vem e a morte vem. Aí Paulo, Romanos 5, 14, que a morte reina desde Adão. Então vem a geração de Noé e peca. Aí Deus levanta um projeto espiritual chamado Israel, no capítulo 12, para resgatar todas as famílias da terra. Israel vai ter leis, Israel vai ser o único projeto que vai prevalecer em adoração. Aí Deus lhe dá leis, Deus lhe dá princípios, Deus lhe dá direito de adoração. Aí vem e faz uma aliança com Israel, a aliança na ótica humana inquebrável, sangue de novilho e aliança perpétua. Aí vem Deus e diz: Moisés, eu agora, por meio da aliança, este projeto tem lei, menina dos meus olhos, povo especial, a quem eu amo, o meu povo, e eu sou seu Deus. Eu vou ser adorado de novo na terra, que desde a queda de Adão não tinha mais culto para a glória de Deus descer. Aí vem Deus e diz: eu vou preparar um lugar para descer no meio dos cultos e dos sacrifícios. Capítulo 25 do Êxodo, começa a Deus preparar. 15 capítulos se passam e vem agora o capítulo 40. No capítulo 40, geograficamente, o pecado destruiu o Éden de Adão e destruiu o Éden de Lúcifer. Agora vem o tabernáculo, lugar de adoração. Aí capítulo 40, versículo 33, diz a Bíblia: aí Moisés acabou a obra do tabernáculo e fez o culto com todo Israel.
Quando o culto inicia, primeira coisa, a glória de Deus desce na terra. Quando a glória de Deus desce na terra e enche o tabernáculo, Moisés não podia entrar, porque a glória de Deus está entre os seres humanos. De novo, tem lugar de adoração de novo. Vem o templo, em síntese, e Deus diz: eu vou morar aqui perpetuamente. Me agradei, vou morar na terra, em Jerusalém. Aí o pecado vem, Jeremias 52:13, e queimaram o único lugar de adoração. O templo é queimado e é destruído. Aí Paulo diz, Romanos 5:14, que a morte reina, a morte manda, desde Adão até Moisés, desde a inocência até a lei. Aí vem a punição. Agora não vai ter culto. É levado Israel, o único projeto vivo de adoração, é levado como escravo, exposto à vergonha, e não tem mais culto. 70 anos sem ouvir os instrumentos, 70 anos sem subir glória, 70 anos a vergonha predomina, porque a culpa era pecaminosa. As 7 testemunhas afastaram Israel de Deus. Pelos seus testemunhos elas condenaram Israel. Mas aí vem Deus 70 anos depois e traz eles de volta e motiva dizendo: recomece. Mas como recomeçar sem ter templo? Só vergonha, só monturo, só cinza. Aí Deus mostra que não depende de alvenaria. Faça o culto. Aí eles fazem o culto. Quando eles fazem o culto e adora, diz a Bíblia, olha que coisa linda, tem lugares hoje que nós do passado lamentamos os cultos, que não parece culto pentecostal. Quantas vezes nós que vivemos milagres em fase da nova geração choramos, lembrando dos cultos do passado. Mesmo assim diz a Bíblia que os crentes que voltaram, que viram a glória do primeiro tempo, e como os cultos eram cheios de glória, quando viram as cinzas e o monturo, choravam, lembrando da glória que passou. Mas também veio um grupo de jovens que não viram a primeira glória, nasceram na Babilônia, mas agora, enquanto os velhos choravam, o impacto da glória era tão grande que a nova geração cantava. E diz o escritor que o cântico de glória aumentava e era mais alto do que o lamento dos velhos. Aí pelo cântico de louvor a glória desce no meio das cinzas e Deus renova Israel. Usa o profeta Ageu e diz: eu fiz uma aliança com vocês, e por meio desta aliança o meu Espírito está entre vós. Recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Israel recomeça, pastor, mas o pecado não deixou-los prosperar. O último livro do Velho Testamento começa com um juízo sem misericórdia. Capítulo 4 de Malaquias, Deus diz que vai trazer um juízo tamanho que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Mas Deus termina o livro de Malaquias dizendo que não vai desistir, porque vai trazendo salvação, um lavandeiro debaixo das suas asas. Vem o silêncio. Me permita, professor, conjecturar, pois não está escrito, é um pensamento meu como teólogo. Então agora o inferno vem, a acusação, o pecado e a morte, e pede a última audiência. E nesta última petição é oficial.
porque vai ter escrita. Aí João diz no capítulo 5 de Apocalipse que as 7 testemunhas vêm testemunhar contra Israel e contra a raça humana. E cada testemunho delas era escrito. E a culpabilidade era tão comprobatória diante do meritíssimo Supremo, que uma parte do livro não compôs a nossa culpa. Viraram pelo verso, e conforme as testemunhas, a sentença era proposta. Termina uma escrita selada com 7 selos e escrita por dentro e por fora. Aí agora vai para a mão do Supremo Juiz, entrega, e diante das acusações e dos testemunhos, das 7 testemunhas, condenam à morte eterna. O juízo final era para acontecer ali. Aí Deus vai usar o princípio devido, processo do devido direito, do processo legal. Aí o que é que ele diz? Já que eu não posso condená-los eternamente, sem direito à defesa, ele dá ordem aos anjos: procure um bom advogado, procure um bom promotor para defendê-los diante das acusações. Aí o anjo diz que vai procurar no céu e ninguém se predispõe. Ele desce para a terra e ninguém se predispõe. Ele vai para baixo da terra e nenhum advogado quis aceitar o processo. Não tem inocente, não pode absolvê-los. Aí diz: meritíssimo, ninguém foi achado digno. Me ajuda aí, por favor. Nenhum advogado quis aceitar o processo. É causa perdida. Aí Deus, como juiz supremo, as 7 testemunhas, está prestes a afastar de vez por todas pelos seus depoimentos. Israel é condenado. Condenado Israel, todos nós. Por isso que Paulo diz que nós já estávamos mortos. Só cabe o juiz agora. A última audiência. Acusação, inferno, morte, pecado, vibra. Quando o juiz vai assinar, aí Paulo nos dá o direito de conjecturar. Em Filipenses capítulo 2, no meio do julgamento, entra um ser dizendo: meritíssimo, eu aceito o processo, eu vou advogar em causa deles. Aí o meritíssimo diz: aceito. Mas aí a acusação questiona e alega impedimento. A acusação diz: meritíssimo, ele é impedido de aceitar o processo. Com qual alegação? As prerrogativas que ele tem o impede de aceitar o processo. Quais as prerrogativas? A acusação vai ter que engolir e dizer: ele é o alfa, ele é o ômega, ele é príncipe da paz. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Ele é Deus, ele é cheio de glória, ele é Deus. Aí o meritíssimo diz: aceito. Olha para Jesus e diz: você não pode, as suas prerrogativas lhe impedem. Que amor é esse, gente? Aí no julgamento ele diz: meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas, eu vou me despir da minha glória, eu vou abrir mão de ser Deus, de ter o título, não vou usurpar desse direito, mas eu vou me tornar um deles. Vou passar por toda a provação que eles passam, mas aceito o processo, eu aceito. Aí Paulo diz que o juiz aceitou, e nem ao seu próprio filho poupou por amor a nós. Diga para quem está ao seu lado: se Deus é por nós,
Aí Paulo diz aos Gálatas, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho único, nascido de mulher, debaixo da lei, sob a lei, para resgatar os que já estavam condenados pela lei. Ele vem na forma de homem, despido do seu reinado, se humilhou. 90% da sua vida, 30 anos, se preparando para a durabilidade, para a dureza do processo. 10% da sua vida, ele debruça sobre o processo. Quando ele debruça sobre o processo, as 7 testemunhas chegam, como os olhos do juiz. A primeira é a fome. A fome vem e diz: eu afastei todos de Deus, vou afastá-lo também. 40 dias, 40 noites, sem comer. Aí a acusação chega e diz: tu não estás com fome? Transforma estas pedras em pães. Ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais baixinho, por favor, o teclado. A fome sai, a perseguição vem pelos seus próprios irmãos, mas ele não cede. A perseguição vai, vem o perigo, mas ele vence o perigo. O perigo sai, vem a angústia, e a angústia pegou em cheio, pegou de dentro para fora. Primeira vez que a dor foi tão grande que ele chama 3 discípulos e pede ajuda na oração. E as 3 horas de oração com período intercalado, o assunto foi o mesmo. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Qual era o cálice? Porque a separação dentro do processo exigia que esse advogado, por isso que não foi achado outro além dele, para nos sustentar, teria que ser afastado de Deus. Aí ele já via que esse processo ia afastá-lo de Deus. Aí ele diz: não deixa isso acontecer, Pai, se possível eu vou. No último período, sem resposta, ele diz: não faço o que eu quero, mas a tua vontade prevaleça. O suor tornou-se em sangue. Aí a angústia sai, vem a tribulação. A tribulação é o chicote, é descascar o grão. A tribulação vem com a nudez. No original, eu fiz algum curso em Jerusalém, e os professores nativos dizem que a nudez foi total. Não tem aquela fralda, aquela vestimenta para cobrir as partes íntimas. Ele foi nu totalmente. Por isso que Paulo diz que ele suportou o opróbrio, o ápice da vergonha de um judeu. Ele ficou nu. Então o chicote bateu, deixaram ele nu, mas não afastaram ele de Deus. Então agora vem a tribulação, a nudez. Ele podia desistir antes da espada. Sei que aqui tem advogado. Perdão, devido à vênia, se eu estiver errado. Mas no direito, se eu sou advogado e o pastor Gutenberg, eu tenho um processo dele, e digo: pastor, eu não tenho como absolver o senhor. As provas contra o senhor são contundentes
comprobatória. Eu não tenho nem como atenuar a pena ou diminuir a pena. Então tome o seu processo. E só tem um jeito, não vou querer o seu honorário. Lhe entrego o processo e o senhor se vire. Então aqui ele tinha este direito de abrir mão. Mas Isaías diz que em vez dele recusar, ele toma sobre si o processo. E agora o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Para a gente ser absolvido, agora está sobre ele. Meio-dia, a separação vem. Meio-dia, o nosso processo pecaminoso é sobre ele todo o nosso pecado. Aí por conta do pecado, a morte vai separar e vai denegrir, vai vencê-lo. Eu já falei isso aqui rapidamente, me permita recapitular. Na ciência tem uma matéria chamada autólise. Ela vai mostrar o poder da morte sobre nós. Por exemplo, se eu morro aqui agora, pastor Gregório, a morte vai me detonar. E ela vem em etapa. Primeiro, decomposição. Morri, nem todas as células morreram. Então, eu morro, a decomposição vem. Encontrou mentira na minha boca, encontrou engano, encontrou pecado, ela entra, porque a força da morte é o pecado. Aí ela entra para matar as últimas células. Ela vai deteriorar, empaledecer, tornar frio o sangue para as células morrer. Aí ela tem até 12 horas para terminar o processo. Com 12 horas ela termina e entra a putrefação. A putrefação entra no organismo e vai decompor. Ela tem até 24 horas. Com 24 horas, por mais importante que o homem seja, vai apodrecer, vai feder. Esta é a força da morte. Quando com 25 horas vai ter que enterrar, porque vai entrar a colonização. Os insetos, o germe vai tomar o corpo e vai apodrecer. Agora os nossos pecados, o nosso processo está em Jesus. 3 horas da tarde a morte vem e vê o nosso pecado nele e diz: agora eu pego e mata ele. Matou ele 3 horas. 5 horas da tarde ele desce para o sepulcro. 3 horas se passaram. Aí a morte diz: vou olhar, vou tirar onda, porque o processo está suspenso, até o julgamento está suspenso até o fim do processo. Aí a morte entra no sepulcro e observa que já se passaram 3 horas e o sangue não está frio, o corpo dele não está empalidecendo. Aí a morte diz: mas a decomposição tem 12 horas, vou esperar 12 horas. Final do primeiro dia, no calendário judaico, ela volta. Quando ela olha, sangue aquecido, rosado. Aí ela chama a decomposição e diz: decomposição, desde o capítulo 3 do Gênesis nunca aconteceu isso. Eu apodreci todos. O que é que houve? A decomposição nem entra no túmulo, nem direito tem. Ela grita de longe. 1 Pedro capítulo 2 versículo 22, ela diz: quando ele morreu eu rastreei, mas não encontrei na boca dele engano e nem mentira, e nem no corpo dele achei pecado. Ele é puro, ele é santo. O que é que houve? Os nossos pecados ficaram na cruz, o nosso processo ficou na cruz. Ele já é sepultado como advogado, vencedor, sem pecado. Se ela não entra, a decomposição não entra, a putrefação não entra. Segundo dia, 24 horas, ela vem. Não tem mosquito, não tem mosca voando sobre o corpo. Ela não aguenta. Terceiro dia, ela grita: pecado. Eu apodreci Lázaro, eu apodreci Nabucodonosor, eu apodreci Faraó. Mas o que é que está acontecendo com ele?
Hebreus 4,15. O pecado diz: esse é diferente. Eu tentei ele em tudo. Em tudo eu tentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo. Quando o pecado levanta a bandeira branca e a morte, é cultural, era legal. Quando um rei vencia o seu oponente, ele descia na casa do oponente na cidade para o envergonhar, tomava a sua coroa, levantava, tomava todos os seus despojos, e o mensageiro já voltava para a sua cidade dizendo: alargue os portões, levante os portões, porque nenhum portão, por mais largo que fosse, mais alto, comportava a glória de um rei vencedor. O mensageiro já vinha gritando: largue o portão, que o nosso rei venceu, o nosso rei venceu. Quando a morte e o pecado se rendem, ele desce a mais baixa profundeza, o quartel-general da morte do inferno, toma o poder da morte, toma o poder do inferno, pega todos os despojos e leva para cima, e diz: agora quem estiver em mim, o caminho é para cima, não é mais para baixo. Manhã do terceiro dia, as mulheres vão ao sepulcro, vai com a vasilha de bálsamo para embalsamar o corpo, para não feder tão rápido e demorar mais. Quando chega os lençóis só, elas se desesperam. Os anjos vêm e dizem: mulheres, por que vocês choram? Porque roubaram o corpo do nosso mestre, não sabemos onde puseram. Não roubaram coisa nenhuma. Lembra que ele pregou que ia sofrer, ia morrer, mas no terceiro dia voltaria. Levante a cabeça, ou seja, ele está vivo, ele já ressuscitou. Ei, sacode quem está ao teu lado aí, sacode ele, diga: levante a cabeça, independente das circunstâncias, você tem esperança, porque ele está vivo, ele ressuscitou, ele permanece vivo. Quem crê, ele está vivo. Dez dias, o juiz se prepara para retomar o julgamento. O julgamento vai ser retomado, meu mestre. Me permita a conjectura. 7 testemunhas chegam. Nossa história, nós como réus chegamos, mas a acusação não vem. O lugar da acusação está vazio, porque eles não têm mais a alegação, eles não têm mais o que dizer. Aí o meritíssimo vai ouvir as 7 testemunhas que afastaram dele, todos até ali. Aí ele pergunta: tribulação? Aí ela diz: inocente, meritíssimo. Perseguição? Inocente. Angústia? Inocente. Perigo? Inocente, meritíssimo. Nudez? Inocente. Fome? Inocente. Espada? Me venceu. É inocente. Aí o anjo, quando viu as 7 testemunhas, com 5 já era a maioria, mas as 7 unanimidade, inocente. Aí o anjo não aguentou, porque João estava chorando, porque até ali ninguém foi achado digno de nos absolver. Aí quando o anjo viu, eu quero acreditar que ele perde a ética do julgamento, quebra o protocolo e sai gritando: João, João, para de chorar, João, precisa chorar mais não, precisa chorar mais não. Aí o céu grita: levantai os portais da eternidade, alargai os portões da eternidade, que vai entrar o rei da glória vai entrar. Aí João diz que quando olha, aí o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, ele foi morto, mas está vivo, e com seu sangue ele trouxe a gente de volta para Deus. Adorai, adorai, adorai.
Aí olha para quem está ao teu lado e diga: por causa de você. Mas fala, prega comigo: por causa de você, por causa de mim, por causa de nós, tiveram que escrever um hino às pressas, novo, um cântico novo. Aí esse cântico, o céu vai cantar. Aí Deus diz: não, a partir de hoje, não é só aqui que vai ter cântico. Esse cântico vai ter cantado aqui, na terra, no ar, no mar, onde tiver fôlego de vida, vai me adorar com esse cântico. Aí João diz que ouviu o barulho do cântico soar no céu, na terra, no ar e no mar. E todos que tinham fôlego diziam: digno é o que está assentado sobre o trono, digno é o cordeiro que foi morto, mas reviveu. Ele é digno de honra, de glória, de domínio, de majestade, de louvor. E os anjos diziam: amém, amém, amém. Quem diz amém? Quem diz amém? Ele é digno. Aí Paulo diz que por conta disso, Deus lhe dá um nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todo joelho vão se dobrar, e toda língua vai confessar. Tem muita gente metida besta, mas naquele dia vai dobrar o joelho e vai dizer: Ele é o Senhor. Aí Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tem juízo, quem pensa bem, quem é doido em tentar acusação contra quem Deus escolheu? Pois foi Deus que disse que ele é inocente. Então olha para quem está ao teu lado, prega comigo e diz: a partir de hoje eu vou pensar 10.000 vezes antes de falar mal de você, antes de fazer juízo sobre você. Diga: se eu fiz, me perdoa, que eu não sabia que você era tão importante assim. Bate no peito e diga: eu sou, eu sou. Aí Paulo vai cantar o hino. Na sequência ele diz: quem? Veja que são 7 questionamentos. Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada. Eu estou certo que em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Eu estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem a altura, nem a profundeza, nem o inferno ou nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, fique de pé por bondade. Presidente, me permita, sou assembleano com muito orgulho. Se você está perto de uma pessoa íntima ou do mesmo sexo, vira aí para ela, como eu estou com meu companheiro aqui. Vira assim para ele, prega comigo, se você pode. Olha nos olhos dele, nos olhos dela, e diga para ele: ou absolvido, ou inocente. Não quero nem saber como você vai terminar essa escola. Diga, me faz um favor, a partir dessa escola, dá um recado a quem não acreditava mais em mim, a quem pensou que eu estava frio, a quem pensou que eu era culpado. Diga a ele que ele vai ter que me engolir. Eu sou inocente, eu fui absolvido. Abraça ele.
Deixa eu ver o barulho dos absolvidos. Você é inocente, mesmo que o inferno condene, o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar de todo o pecado. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Batiza aqui agora, Jesus. Começa pela arquibancada, desce na nave, recebe aí, recebe aí. Te amo, Deus. Aí Paulo diz, diga comigo, Romanos 5, 19 e 20. Paulo diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde o pecado reinava, a graça reinou mais. O pecado não é igual à força da graça. Os teus erros não superam a força da graça. A graça de Deus é maior que os teus erros. Cadê a primeira pessoa? Cadê o primeiro filho afastado que quer voltar? O inferno te condenou, ele não tem esse direito, pois foi Deus que disse que você já é inocente. Cadê a primeira alma para voltar para Jesus? Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Se tu está perto dela, traz ela aí, ajuda ela aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Tem alguém para Jesus? Está vindo aqui a primeira vida. Que Deus te abençoe, filha. Cadê a segunda vida? Não é hora de sair. Segura aí, irmãos. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda alma? Está aí perto de você. Traga ela. Cadê a segunda alma? Preguei para você naquele dia não ter desculpas. O juiz protelou o julgamento e agora tem um recurso oficial chamado graça. Mas Apocalipse 20 vai vir e o juízo final vai cumprir a jurisprudência, que todos que não forem achados em Cristo Jesus vão ser jogados no lago de fogo preparado para a morte, para o diabo e para os seus anjos. Ainda dá tempo. Cadê a segunda vida? Aonde você está? Afastado? Ou não? Cadê você? Cadê você? Soberano e eterno Pai, debaixo da submissão das autoridades eclesiásticas, estou elevando a voz em gratidão, apresentando esta vida que se rende aos teus pés e agradecendo, apresentando os teus filhos. Leva-os em paz para casa, guardando de todo mal, dos salteadores, dos incidentes e dos sanguinários. Que a vida deles seja para a glória do teu nome. E a igreja diz...